noite, pessoal que está entrando. Sou Sidney Oliveira. Vou dar um minuto aqui para nós começarmos. Estamos aqui a um minuto do início desses trabalhos. É um prazer estar aqui com vocês. Algumas pessoas já me assistiram dentro do programa da PUC do Rio Grande do Sul. Estou aguardando. Bom, para quem está me conhecendo agora, eu tenho um módulo aí no módulo de gestão de pessoas, eu tenho um módulo sobre mentoria. E hoje nós vamos falar sobre tendências e desafios na gestão de pessoas, principalmente focado nesse cenário novo que nós estamos enfrentando, esse cenário do coronavírus e tudo que vem agregado a isso. Não vou debater sobre o coronavírus, não vou debater sobre condições assim, mas vou falar sim de um foco muito importante que a gente precisa dar quando a gente está falando de gestão de pessoas. Então, mais um minutinho, a gente começa enquanto nós estamos juntando. Você pode fazer a sua pergunta, eu vou tentar responder algumas perguntas, eu vou fazer uma apresentação rápida agora e depois eu abro para debate e vou tentar capturar algumas perguntas aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, pontualmente 19 horas, olá, você que chegou agora, meu nome é Sidney Oliveira, eu sou escritor, mentor, foco muito a minha trajetória na gestão de pessoas, eu foco no desenvolvimento de lideranças, tenho atuado bastante na escola de mentores, tenho atuado também na PUC Online, nos módulos de MBA de gestão de pessoas. Então, seja bem-vindo. O foco no nosso debate hoje é sobre desafios e tendências na gestão de pessoas em tempos de coronavírus. Obviamente, não é só no coronavírus, nós já estamos vivendo uma transformação na gestão de pessoas há algum tempo. Não é de hoje que nós estamos vendo grandes desafios surgindo, mas parece que toda essa pandemia acelerou algumas questões e a gente vai debater sobre isso. Dentro desses 60 dias que passamos agora de isolamento, distanciamento, às vezes assustado aí com possibilidade de lockdown, alguns lugares do Brasil até entraram nisso, né? Nós temos descoberto alguns desafios diferentes do que a gente estava acostumado. Eu tenho dedicado bastante tempo do meu dia a dia conversando com gestores, diretores de RH, com líderes de empresas, é o foco do meu trabalho, e eu tenho trocado muitas informações sobre boas práticas, aquelas práticas que a gente tem e não funcionaram tão bem. A gente está vivendo um mundo que está se mudando o tempo todo, a coisa está bastante complexa, bastante dinâmica e algumas coisas não estão funcionando da maneira que esperavam, ou pelo menos algumas decisões que a gente está tomando não estão dando o resultado como sempre deram. Então eu queria debater com você sobre isso, mas para isso eu preciso propor para você primeiro um exercício. Pegue uma caneta, um lápis que você tem aí na tua frente e escreva o teu nome numa folha de papel, rapidinho. Não é no celular, hein? É na folha de papel. Eu vou dar um segundinho para você escrever, porque é uma tarefa fácil. Pronto, você escreveu. Você está olhando o teu nome. Alguns estão percebendo que a letra não está tão bonita quanto já foi. Mas independente disso, eu vou pedir para você escrever novamente o teu nome. Só que agora com a outra mão. Eu vou deixar você ficar irritado um pouco comigo, falar, como, com a outra mão não dá? É impossível. Sabe que tem uma coisa interessante quando a gente faz esse exercício? Você percebe que uma mão sua está mais treinada, mais preparada, você expôs ela muito mais do que a outra. Quando eu falo expôs muito mais a uma tarefa, não ao mundo, à vida, claro, as duas nasceram no mesmo tempo, mas uma mão parece que na escrita está mais preparada do que a outra. Isso significa que uma mão foi mais exposta à escrita. E quando eu falo mais exposta, eu estou dizendo que uma mão é mais veterana e a outra, na escrita, é mais novata. E eu queria trabalhar esse conceito contigo. Primeiro, veterano e novato não é uma condição de idade. A gente às vezes associa a ideia de novato a alguma coisa bem novinha, né? Aquela coisa sempre ingênua, delicadinha.
e pensa num veterano, uma coisa mais velha, mais gasta, cheia de calo, né? Essa ideia ela é um pouquinho distorcida. Eu diria que se a gente for falar de veterano e novato, pelo menos pelas mãos, a gente não poderia estar atribuindo isso, porque nas pessoas normais as mãos nasceram no mesmo dia, então elas têm a mesma idade. A questão de veterano e novato tem a ver com exposição. Quando a gente fala de um veterano, ele tem conhecimento, ele tem vivência, a vivência decorrida de fracassos, de falhas, de acertos, o conhecimento decorrido de treinamento, de estudo, de preparação, repetição. É assim que um veterano tem a sua exposição valorizada. Agora, o novato, quando a gente pensa no novato, a gente distorce um pouco a ideia. Primeiro que não é de idade, mas tudo bem. A gente entende e pensa que o novato é aquele que está completamente vulnerável, absolutamente ingênuo, nunca viveu nada disso. E isso não é totalmente verdade. Quando a gente é novato, muitas vezes a nossa vivência, ela pode até ser uma vivência inexistente. Nunca vivi isso. Então, sim, realmente tem casos onde você é novato por nunca ter vivido a situação. Mas também você pode ter na tua vivência uma quantidade pequena de vivência. Vou explicar. Muitas vezes você teve pouca vivência. Então, sim, você não se torna novato, vira veterano, assim, estalando o dedo. Você precisa de frequência, de constância dentro de uma determinada vivência. Então, pode ser que eu seja novato por ter pouca vivência. Ou eu posso até ter vivência numa realidade, mas ela ser inadequada. De repente, a minha mão, ela sabe, a minha mão, eu sou destro, então minha mão dominante é a mão veterana, é a mão direita. Já a minha mão esquerda, ela tem a mesma idade da mão direita, mas ela é novata na escrita. Mas em outras atividades, ela é bastante veterana também. Eu costumo pegar a faca com a mão esquerda e cortar. Na minha mão esquerda, então, ela é veterana no corte com a faca. Só que esse conhecimento, essa vivência, pode ser inadequado quando eu preciso escrever. Vocês percebem que às vezes eu sou novato não porque eu não tenho vivência, mas porque a vivência que eu tenho ela não é adequada. Isso fica mais fácil de identificar quando a gente fala de conhecimento. Muitas vezes eu sou novato porque a qualidade do conhecimento que eu tenho, ela é teórica. Ou seja, eu li muito sobre alguma coisa, nunca pratiquei, mas eu li bastante. Então eu conheço, tenho conhecimento, mas ele é teórico. Outra forma de eu ver como novato não é só ter conhecimento teórico, não. Aí a forma mais constante da gente estar na situação de novato é quando eu tenho conhecimento muito raso, muito superficial. Essa é uma questão importante, porque nós hoje estamos vivendo um tempo onde o conhecimento entra, a informação entra de todo lado e a gente acaba desenvolvendo aí uma superficialidade perigosa e isso torna a gente um pouco mais novato em muitos assuntos. É como se eu pudesse dizer, eu conheço muito pouco de muita coisa. Vocês percebem que tem um paradoxo nessa história? Bom, outra coisa que pode me tornar novato é o meu conhecimento se tornar obsoleto. De repente eu tenho um conhecimento, tenho até profundidade nesse conhecimento, mas o cenário mudou e esse conhecimento meu simplesmente ficou obsoleto. Eu vou dar um exemplo de obsolescência de conhecimento. ASDFG. Uma parte dos que estão me ouvindo entenderam na hora o que eu falei. Outra parte falou, do que ele está falando? Que regra é essa? Eu não conheço esse símbolo. Bom, ASDFG são as letras do teclado, as letras do meio. Se você olhar o seu teclado, a letra A sequência é SDFG. Agora, quem entendeu isso? Somente quem viveu o tempo da datilografia, que é um conhecimento importante. Teve gente que teve aula, aprendeu teclas por segundo, palavras por segundo. As pessoas eram absolutamente veteranas na datilografia. Só que hoje a gente não trabalha com máquina fotográfica, máquina de escrever. Significa que esse conhecimento, de alguma maneira, ele se tornou obsoleto. Quer dizer, você tem o conhecimento, mas você não aplica, ou não tem mais cenário onde você possa aplicar esse conhecimento. Bom, por que eu estou colocando essas coisas? Porque nós temos duas categorias aí, veterano e novato. Quando a gente é novato, eu tenho
uma oportunidade e eu tenho uma fragilidade. Quando eu estou na condição de novato, eu me sinto mais vulnerável, eu me sinto mais desprotegido, eu me sinto mais ameaçado. E tem uma coisa interessante, quando eu sou veterano, eu me sinto mais seguro, mais equilibrado para tomar decisões, porque eu tenho referenciais. Bom, quando a gente fala de veterano e novato, ficou bem claro para ti como que é essa relação. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Grande parte da nossa realidade hoje está sendo alterada. Isso significa que a maioria de nós somos ou estamos na condição de novato, num mundo que ainda está se construindo. E eu queria fazer esse alerta para explicar um pouco do que é essa angústia que nós estamos sentindo. De alguma maneira, a gente está meio que carente de alguma referência, ou pelo menos tentando buscar alguma referência para que eu possa tomar uma decisão mais acertada agora. E é impressionante como a gente está errando. É impressionante como tem inúmeras decisões acontecendo baseados em referenciais obsoletos ou referenciais absolutamente inexistentes. As pessoas estão tomando decisões com fragmentos de acontecimentos baseados em pedaços de informação ou informação que aconteceu há muito tempo atrás e que talvez não se aplique mais hoje. Como eu disse, se a gente for fazer a comparação mais óbvia, mais constante que estão acontecendo agora, por exemplo, com relação à pandemia, nós vamos nos remeter à gripe espanhola. E a gente fala, pô, a gripe espanhola é uma pandemia muito semelhante ao que está acontecendo agora. Não, gente, não é. Ela tem algumas semelhanças, é óbvio que tem, mas não tem toda semelhança. Por quê? Há 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola, o cenário mundial era outro, a realidade mundial era outra, as pessoas se mobilizavam de maneira diferente. A gripe espanhola levou anos para se tornar uma pandemia. Anos que eu digo assim, foram quase 2 ou 3 anos, tem aí uma discussão se virou pandemia em 2 anos ou 3, mas olha, a gente está falando de um cenário onde não tinha avião, não tinha comunicação, as pessoas não se movimentavam tanto pelo planeta, a população mundial era menos da metade do que é hoje, então a gente está falando de um cenário bem diferente para fazer uma comparação. Assim, é uma pandemia? É uma pandemia. Foi uma pandemia? Foi. Bom, parou aí, não dá para fazer muita comparação. Significa que muito do que aconteceu naquele tempo não dá para usar como referencial para fazer decisões agora. Muito. Até porque o mundo foi diferente. Se for pensar em demora para virar pandemia, já tem uma determinação estranha aí. Primeiro, lá levou 2 anos para ser entendido como pandemia. A nossa Covid levou 2 meses e já era uma pandemia. Né? Então, não vamos pensar que toda comparação é extremamente válida. Tem algum valor nas referências? Sim, algum valor. Mas nós estamos num mundo inédito. E um mundo inédito pede atenção a coisas que talvez não faziam parte das nossas preocupações, ou pelo menos não faziam parte da maneira que a gente está acostumado. Eu estou com uma colinha aqui, então eu não quero perder a movimentação e não quero perder os pontos que eu queria destacar aqui. Você que está se preparando para ser gestor de pessoa, você que já é gestor de pessoa, é líder, deve ter percebido que é bom falar quais são os grandes desafios, quais são as grandes tendências que nós já estamos observando no cenário atual. Como eu disse, eu tenho trabalhado bastante na gestão de carreiras, na gestão de liderança, preparando, conversando com diretores de RHs e trocando ideias. Então, algumas coisas vieram para o foco principal agora. Eles estão percebendo o que está acontecendo e, de repente, eu preciso parar e olhar para algumas coisas que antes eu olhava de um jeito menos atencioso ou olhava de uma outra forma. Bom, vamos elencar, são 6 pontos, tá? Eu vou falar os 6 pontos e depois a gente vai discorrendo em cada um deles. O primeiro ponto, a saúde. Nós estamos falando da saúde das nossas equipes, a saúde dos nossos funcionários, o líder, a saúde da sua equipe. Então, saúde é um dos pontos que está merecendo e pedindo mais foco. A segunda coisa que virou movimento importante agora e foco dos gestores de pessoas é a mobilidade. A mobilidade das pessoas. Muitas empresas precisaram recorrer ao home office e isso tem alguns desafios. A terceira coisa que muda e mudou bastante é a gestão, é a liderança. Como é que eu vou liderar a minha equipe? Como é que eu vou liderar a empresa?
Como é que eu lidero os processos que estão sob minha responsabilidade? A quarta já é exatamente isso, os processos, como é que eu priorizo os processos? Depois dos processos tem uma questão nova entrando aí na nossa dimensão, que é a gestão do tempo. A gente sempre falou do tempo, mas a gente nunca precisou olhar o tempo de uma maneira diferente do que está acontecendo agora. E a gente está descobrindo que, como gestores de pessoas, precisamos olhar também o tempo. E, por fim, a realidade financeira. Ela entrou na pauta. Isso aí normalmente era relegado à área financeira da empresa. E, de repente, agora a gente, como gestor gestor de pessoas, nós também precisamos olhar a questão financeira. Então vamos dar uma abertura para cada um desses itens. O primeiro que eu falei foi saúde. Então, todos os gestores de pessoas, sejam os líderes, sejam os gestores de RH, eles se preocupam com a saúde, é óbvio, faz parte da nossa pauta. Então a gente olha convênio médico, licença, quem que vai entrar de licença maternidade, tem uma gestão da saúde dos colaboradores. Até porque isso representa uma dimensão de custo. Só que agora a gente descobriu novas dimensões. De repente, no primeiro mês principalmente, vários gestores começaram a descobrir que precisavam ver quais eram os seus colaboradores em grupo de risco. E aí tinham 5, 6 grupos de riscos mais proeminentes diante da pandemia, e a gente tinha que começar a lidar com eles de maneira diferente. Então não é incomum os gestores falaram, não, esse funcionário tem que ficar em casa, olha, esse funcionário não pode sair na rua, olha, esse funcionário não pode trabalhar com equipe, com outras pessoas. Agora, isso independe do processo que ele está tocando. Então, de repente, preocupar-se com a saúde dos profissionais passou a ser uma prioridade. E assim, uma prioridade que não envolve apenas quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar, envolve também as questões de hábitos de higiene dentro da corporação. Hábitos de higiene que eu falo, desde o lavar a mão, que sempre tem aquela plaquinha, mas ninguém presta muita atenção, mas de repente começou a ser exigido, ou pelo menos uma preocupação inicial. De repente, para pensar na continuidade da empresa, eu preciso, como gestor de pessoas, pensar na saúde do meu colaborador. Mas olha que interessante, nós já estamos vivendo aí 60 dias de isolamento ou distanciamento, dependendo do lugar onde você está, e de alguma maneira parece que isso está afetando o mental das pessoas, as emoções, o como agir. Não é raro a gente conversando com pessoas, ver pessoas que estão assim falando, como é que você está? Online. E a pessoa fala, surtado. Antigamente a gente falava, tô bem, vai indo, a vida vai indo, mas e agora? Não, agora eu estou surtado, por quê? Não aguento mais. Parece que a gente está sendo afetado ou impactado pela realidade que nós estamos vivendo. E mais, não é apenas a realidade de estar em isolamento, é a realidade de estar constantemente com a família, com os filhos, com o cachorro, com atividades domésticas que antes a gente dava uma passagem, não olhava tanto para isso. E isso está afetando a saúde mental dos nossos colaboradores. Não é raro a gente conversar com um ou outro colaborador e eles falavam, cara, eu não sei mais se é domingo, se é segunda, eu já não sei mais que hora começa, que hora termina. Alguns estão já relatando que estão trabalhando muito mais do que estavam trabalhando antes. Outros já estão relatando que falam, não sei o que eu faço mais, porque eu não consigo gerenciar as prioridades. Então, a gente está começando a ver que a saúde mental passa a ser uma preocupação muito grande. E olha só que interessante, não é apenas do nosso colaborador, mas de todo mundo no redor dele, os agregados dele. De repente, isso está afetando de uma maneira que a gente antes, dependendo como for, existia frieza corporativa. E quando eu falo a frieza corporativa, eu vou falar com bastante cuidado. É aquele movimento que, assim, problemas pessoais ficam do lado de fora da empresa. Ou seja, se você está com um problema pessoal, vai resolver, mas não traz para dentro da empresa. Agora, com a nova realidade, parece que isso tudo entrou. Ou seja, tem empresa que está fazendo as suas reuniões e de repente está passando a criança ou o cachorro, ou está passando alguém de uma forma mais íntima atrás da pessoa, porque está numa reunião e a gente ainda está na primeira infância do trabalho remoto, né? E a gente descobre. Isso leva para a segunda preocupação. Se a primeira é saúde, a segunda que os gestores de RH, principalmente, ou os gestores de um modo geral, tiveram que enfrentar,
enfrentar é justamente a questão da mobilidade. E olha que maluco, de repente a gente começou a falar rapidamente, home office, fica todo mundo em casa, trabalha de casa, como se isso fosse uma solução rápida, que todo mundo tivesse pronto, preparado. E sabe o que aconteceu? Não estavam preparados, e não estavam preparados em duas dimensões. A primeira, que não estavam preparados, não tinha tecnologia, não tinha aspectos administrativos, não tinha um computador, não tinha uma banda de internet rápida para acionar, ou mais louco ainda, ele foi para casa tentar usar o equipamento e o firewall da empresa não permite que ele entre na estação de trabalho dele. Vocês percebem como que isso tudo ninguém estava pensando o tempo todo, e de repente isso virou prioridade. Além disso, a gente começou a descobrir que tinham pessoas que não tinham equipamento em casa, não tinham o lugar onde eles moram não permite a internet, ou não tem uma internet suficientemente boa para ele fazer o trabalho dele. Isso também alterou as rotinas. De repente a gente começa a ver o gestor de pessoas tentando descobrir como que eu faço. Eu ponho horário de trabalho, ele faz o login, aí eu vou considerar horário de trabalho ou não? Será que ele vai estar trabalhando mesmo ou será que não? Alguns gestores começaram a criar o patrulhamento dos seus funcionários. Olha que louco! Lá dentro do escritório, você está olhando os funcionários e tem aquela coisa da mesa cheia, mesa vazia, tem os não verbais. Sabe aquela hora que o funcionário está no horário dele e ele está indo embora? Tchau, chefe, estou indo embora, o chefe não fala nada, mas olha no relógio assim. Isso tudo não está acontecendo. Significa que as rotinas, as distribuições, as tarefas precisam de um novo olhar. E sabe o que tem acontecido? Os gestores não estão percebendo isso. Eles ainda querem pegar aquela realidade presencial e simplesmente falar, agora faz isso na tua casa, esquecendo todo o contexto da casa do colaborador e também esquecendo que isso demanda rotinas diferenciadas, que ultrapassam o horário comercial, sabe? Ultrapassam o horário de almoço. Quem tem que gerar a rotina é o próprio funcionário. E olha que louco, se o funcionário tem que gerar a própria rotina, a gente está descobrindo dois tipos de realidade. O primeiro, o funcionário não sabe gerenciar a própria rotina porque ele nunca precisou, sempre tinha um chefe cobrando o processo dele. E agora ele precisa se autogerir e ele descobre que ele não está tão pronto assim. E do outro lado tem o líder que não está pronto também para gerenciar dessa maneira, porque isso leva a gente para o terceiro elemento. O terceiro elemento é da liderança. A liderança, nos últimos 20 anos, eu posso fazer uma especulação de que nós preparamos os nossos líderes dos últimos 20 anos muito mais focados nas competências e sim no comando e controle. Ele comanda e controla. E é impressionante como isso no mundo online começou a se configurar de uma forma mais interessante. Porque, vamos pensar, um líder não pode estar com todos os seus colaboradores o tempo todo. Ele tem reuniões, ele tem que sair para fazer as afazeres dele. E sabe o que eu descobri? Vários líderes começaram a usar o WhatsApp para comandar à distância. Manda uma foto para mim, deixa eu ver, manda o processo, deixa eu dar uma olhadinha, não, deixa eu ver de novo. Ou seja, eles aumentaram, à distância, eles aumentaram ainda mais o controle. Ou seja, o líder hoje ele está liderando quase que com um controle remoto através do WhatsApp. A gente vê isso muito em sala de treinamento. Quando a gente está fazendo programas de treinamento, principalmente de formação de mentores ou algum programa de liderança, é muito comum nos dias atuais você estar lá fazendo o treinamento, o líder foi para o treinamento, ele precisa daquela competência, ele tem que desenvolver aquela competência, mas ele está dividindo o tempo dele entre assistir o que está lá e gerenciar os funcionários. E sempre tem uma emergência, ele fala, olha, é que eu estou aqui porque nós estamos resolvendo um problema muito emergente. É impressionante que talvez fosse o caso de ele deixar que o funcionário resolvesse. Ah, não, mas ele não está pronto. Claro que ele não está pronto. Ele não está maduro porque nunca se desenvolve maturidade quando você tem excesso de controle. O controle é a oposição da maturidade. E olha só que interessante. Terceiro item, a liderança está com um novo foco agora e a gente precisa redesenhar a nossa liderança. A liderança tem que ser um pouco mais transparente, tem que ser um pouco mais direta, objetiva, focada na tarefa e no resultado, mais do que nunca. E a liderança tem que se reinventar, porque ela precisa que o seu colaborador, o seu liderado, fique melhor.
E para isso a gente está vivendo um tilt. Parece que os líderes hoje estão pirando. Eu tive numa live com um cliente hoje e conversando com a diretora de RH, ela me falou assim, Cine, os líderes nossos parece que eles tiveram assim, deram tela azul, tá com um bug na cabeça. Eles olham e falam, não sei, o funcionário, não sei se ele está fazendo, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como liderar. É uma boa oportunidade para a gente reavaliar a liderança. E aí, se você é líder, eu também vou incluir uma nova categoria na sua liderança. Tem uma palavra que é necessária nesses tempos atuais, principalmente por conta da volatilidade, da ambiguidade, dessa complexidade. E você que conhece o mundo VUCA, está vendo que eu estou citando as palavras. O líder precisa, na sua liderança atual, incluir uma palavra que é difícil dele incluir. A palavra se chama reversão. O líder atual precisa aprender a reverter ou a reverter a sua decisão. Quando eu tomar uma decisão, eu tenho que estar pronto para destomar essa decisão, voltar atrás. Olha como isso pega para o líder. O líder não volta atrás, ou pelo menos não quer voltar atrás, seja por orgulho, seja porque ele acha que está certo. Nesse cenário que nós estamos, cada vez mais é importante o líder tomar uma decisão, mas estar pronto para voltar atrás na decisão se ela não estiver dando certo rapidamente. Se ela não está dando o resultado esperado, volta atrás e toma uma outra decisão. Isso se tornou uma exigência para toda a liderança. E não são todos os líderes que estão prontos para isso, não. A gente está vendo líderes surtando por conta disso. Até porque o quarto elemento, que é os processos, tá? Eles estão em 4 grandes categorias. 3 são muito óbvias, mas a quarta categoria é a novidade. Bom, vamos pensar em processos, tá? Os processos a gente pode ver diante dessa realidade, por conta de todo o cenário, a gente vai classificar os processos, ou tem classificado os processos em algumas categorias. Primeiro são aqueles processos que estão ativos. Processo ativo é o processo que não dá para parar, independente do que é, ele continua, ele ainda está ativo. O segundo e o terceiro, a segunda e a terceira categoria de processos são os processos suspensos, ou seja, eles não terminaram, mas também não tem cenário que permita ele existir agora, eles entram numa condição de suspensão, e tem o processo que é cancelado, ou seja, nem agora, nem no futuro esse processo vai continuar. Não vai dar. Perdeu o cenário, não vai mais acontecer. O processo, então, ele fica classificado, e eu acho que todos os gestores já fizeram rapidamente isso. Pelo menos, primeira decisão. Eu tenho processos que vão continuar, independente do cenário, de alguma maneira. Os que eu vou suspender, é mais inteligente, é não gastar dinheiro agora com isso, suspende, o que pressupõe 2 possibilidades. Cancela ou avança em algum outro momento. A suspensão é isso que quer dizer. Apesar do nosso ranço cultural dizer que suspensão parece um pré-cancelamento, e não é necessariamente isso. Suspensão é estratégico em algumas realidades. Então nós precisamos considerar quais os processos atuais que estão suspensos e os que estão cancelados. E nessa hora do cancelamento tem que exercer desapego mesmo. Tem processos que não vai ter mais cenário, acabou, não vai funcionar mais, então cancela o processo. A gente tem que ser rápido nisso. Bom, essas 3 categorias são meio óbvias quando a gente fala do processo. Só que tem a 4ª categoria, que é ligada às oportunidades. De alguma maneira, a gente precisa gastar parte do nosso tempo, do nosso foco, pensando na nova realidade. Como é que a minha área, como é que a minha empresa, como é que os meus colaboradores gerarão valor num cenário novo, que ainda não está muito claro. Então é a oportunidade de gerar processos novos. Uma das coisas que eu tenho visto os gestores fazerem com muita facilidade, e assim, quase que meio coerente fazer isso, é pegar processos que antes não tinham cenário. Processos que não cabiam, não serviam. Pegar esse processo e colocar na pauta como um novo processo diante de uma nova realidade, pode ser que funcione. A história mais clássica desse tipo de realidade aconteceu com o Steve Jobs. Lá nos anos 96, 97, 98, ele criou um produto chamado Newton.
que era uma espécie de smartphone da pré-história. Se você tiver curiosidade, depois você entra no Google, coloca lá Newton e iPhone. E você vai descobrir que o Newton era quase um iPhone na sua concepção geral. Só que em 98 não havia cenário para aquilo e aquele projeto não avançou, não deu certo e foi engavetado. Passado 10 anos, o iPhone entrou e hoje a gente vive nisso. Vocês percebem que às vezes um projeto ele ser suspenso não significa ele nunca mais existir? Porque o cenário muda. E olha que interessante, se o nosso cenário é inédito, é uma oportunidade para trazer novidades ou pegar coisas que não eram possíveis no passado e de repente ver se elas não têm um cenário mais apropriado agora. Bom, nós estamos no quarto elemento e vamos para o quinto elemento. O quinto elemento ele é mais decorrente de toda essa gestão que nós estamos fazendo, principalmente nas áreas que entraram em processo de distanciamento e de isolamento, que é a questão do tempo. A gestão do tempo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns estão se sentindo meio perdidos. Alguns falam, olha, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu fui para o home office. Outros estão dizendo o oposto. Olha, eu fazia muita coisa e agora eu estou fazendo muito menos, e eu estou assim com um tempo meio ocioso. As duas realidades são possíveis, dependendo da circunstância. Mas há uma questão nova, a gente precisa gerenciar tempo. Como gestor de pessoas, eu tenho que pensar no tempo dos meus colaboradores. O que eles podem fazer? Bom, a primeira coisa, talvez o mais clichê de tudo isso, é estimulá-lo a treinar, já que ele não está fazendo nenhum trabalho operacional da empresa, porque a atividade foi suspensa. É uma oportunidade para ele ocupar parte do tempo dele com treinamento, principalmente treinamento online. Vários de vocês estão assistindo agora essa live, provavelmente também estimulados por isso. Vocês estão direcionando parte do seu tempo para absorver algum tipo de conhecimento, ou pelo menos ter referenciais de algum tipo de conhecimento que está no mercado, está disponível. Então, vários profissionais estão gastando tempo com treinamento, e isso é uma oportunidade. Para você que é gestor de RH dentro das empresas, eu acho que você já percebeu que aquele treinamento tradicional, sala de aula, que envolvia viagem, logística, acertar a agenda de todo mundo, você já percebeu que isso já estava bem desgastado, não era muito fácil de colocar todo mundo numa sala de aula, e você já percebeu aí a oportunidade, porque o treinamento online, ele abre outras oportunidades. Primeiro, da autogestão. Segundo, eu vou fazer no momento que eu considero possível, ou seja, eu não vou conflitar o meu trabalho com o meu desenvolvimento, pelo menos eu consigo gerenciar um pouco melhor. Então isso é clássico, cresceu muito nesses últimos 60 dias os treinamentos online. Eu mesmo lá na escola de mentores, ou eu no meu site, eu acabei criando também vários treinamentos em EAD, disponibilizando para as pessoas, e a procura foi assim, fenomenal. A gente está vendo aí uma busca do treinamento online, mas não é só o treinamento online. Como gestor de pessoas, eu acho que você precisa estar atento ao item anterior, que era processos. Alguns processos são suspensos, ok, vão ser suspensos, outros cancelados. Significam que eu tenho uma força de trabalho, uma força de geração de valor que talvez esteja ociosa, ou pelo menos não tenha mais propósito. Algumas empresas estão descartando essa força de trabalho. Isso é perigoso, porque quando você descarta a força de trabalho simplesmente pelo aspecto financeiro, você está abrindo mão também do conhecimento que vai junto. E se um processo é suspenso, esse conhecimento for embora, provavelmente você vai ter desafios depois para preparar uma equipe disposta a estar trabalhando novamente, se por acaso tudo voltar. Pensa pelo seguinte prisma, uma companhia aérea, ela tem vários aviões, mas agora praticamente a aviação não está decolando. O que ela faz com os pilotos e com os comissários? Você parou para pensar? Faz o quê? Vamos dispensar todos e vamos dispensar todo mundo? Ou não? Bom, tem um exemplo muito legal, e assim, não é só das companhias aéreas, eu gosto muito de pensar em alguns exemplos. O mais significativo é uma rede de lojas que fechou as lojas porque a cidade fechou e ela não pode abrir mais a rede de lojas dela, que ficava dentro de shoppings. Os shoppings estão fechados e ela por enquanto não faz. O que ela faz com os vendedores? É interessante a gente pensar na remodelação. Então, de repente, você pode pegar uma parte desses colaboradores e dar novas atividades. Nessa empresa, por exemplo, eles obviamente criaram duas divisões.
Uma para criar divisão online e colocou uma parte dos profissionais para fazer o atendimento, sabe aquele call center? Colocou para atender. Ao invés de pôr um robô, colocou esses profissionais para atender. Outra força de trabalho que estava lá na linha de frente vendendo, eles transferiram para a área de logística, para ajudar a embalar, acertar. E essa troca é circunstancial, claro, mas essa troca faz com que você não abra mão dos seus colaboradores simplesmente por uma questão racional de custo. É óbvio que tem que olhar o custo também, dependendo do ramo de negócio, você não tem mais razão de existir porque não entrou a receita e talvez demore muito para voltar. Então sim, claro que o gestor precisa pensar de uma maneira um pouco mais pragmática e racional, mas lembre-se, a força de trabalho ela é útil em várias dimensões. O caso mais clássico que eu tenho visto agora são os funcionários dos parques da Disney. Os parques da Disney estão fechados até janeiro, pelo que me consta até agora. E o que eles fizeram com os 43 mil colaboradores? Eles colocaram em estado de suspensão. Parte dos colaboradores estão em treinamentos, parte dos colaboradores foram para manutenção do parque, parte dos colaboradores estão focados, e aí vem uma sacada legal, em criar novas realidades, novos parques, nova ideia para quando tudo isso acabar. E aí tem uma oportunidade em gerir o nosso tempo dos nossos colaboradores diante dessa nova realidade. Ou seja, pega uma parte dos seus colaboradores e coloca para pensar na empresa depois que mudar essa realidade de isolamento, de distanciamento. O que vai acontecer com a empresa? A gente deslocar parte dos funcionários para ser as pessoas de novidade, de pensar na nova realidade, novos produtos, novos processos, é muito importante, ok? Bom, nós falamos de 5. O último é uma questão que normalmente não entra na pauta dos RHs de maneira direta, mas é a questão das finanças. Mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo onde sim, planetariamente nós vamos viver uma recessão. Isso já é fato, já é realidade. E sim, a grande maioria das pessoas em tempo de crise busca a estabilidade. Então a gente precisa, como gestores de pessoas, estar atento à estabilidade financeira das nossas equipes, dos nossos colaboradores. A gente tem que pensar de uma forma diferente. A realidade financeira, ela se altera. Todo mundo vai ter a realidade financeira alterada. Talvez não os milionários, tá? Talvez o milionário, a realidade que ele vai ver acontecer, milionários, bilionários, é diminuir um pouco o ganho dele anual. Mas, na maioria das pessoas, a realidade financeira se altera. Então, as prioridades também se alteram. Isso significa que a gente tem que pensar no curto prazo em geração de caixa. Todos. Uma pessoa, uma empresa, uma microempresa, uma grande empresa. Os gestores de pessoas têm que sim tomar decisões, também lembrando que no curto prazo a preocupação é com geração de caixa, com fluxo de caixa. E no médio e longo prazo, como a gente ainda não tem muita perspectiva, a gente tem que valorizar as ações colaborativas. E é esse momento de aprendizado que a gente, como gestor de pessoas, a gente tem com os nossos colaboradores. A gente pode proporcionar um grande momento de aprendizado se a gente começar a direcionar todo esse nosso empenho, toda essa nossa realidade, que é bem desafiadora. Falando dos desafios, eu também falei de pensar em tendências. Eu elenquei pelo menos aqui 4 grandes tendências que são decorrentes desse momento, e eu, assim que eu apresentar as tendências, eu vou abrir para algumas perguntas. Eu estou vendo o horário, estou dentro do horário, eu vou abrir as perguntas em 5 minutos, mas eu queria falar das primeiras tendências, das 4 tendências importantes que a gente tem que ficar de olho, porque elas não são uma tendência de longo prazo. Ela já é uma tendência meio que real, já faz parte da nossa realidade. A primeira coisa que eu queria destacar é que o cenário atual, com todos esses desafios, ele pede para a gente equilíbrio, maturidade. Isso significa que a gente tem que começar a prestar atenção em algumas coisas que já se configuram. A primeira delas, há uma mudança nos valores. A gente tem que rever alguns valores, tá? E a gente fala, não, valores nunca se revê. Não, o cenário atual faz com que a gente tenha que rever o olhar para alguns valores. O primeiro deles, nós estamos numa realidade que menos é mais.
isso já é definitivo. A gente já sabe que vai ter que fazer muito mais com menos recursos. Então, essa realidade já muda a questão dos valores que nós temos. A segunda coisa, e aí eu vou pegar minha colinha, a segunda coisa, essa realidade está exigindo da gente maior consciência, maior atenção. Eu não posso mais ser tão superficial e deixar as coisas acontecendo e não prestar atenção. De alguma maneira, parece que essa pressão toda, essa dor, essa dinâmica toda está fazendo com que a gente abra os olhos um pouco mais. Se em algum nível a gente estava relativamente distraído, o novo cenário não permite que a gente seja tão distraído, não. A gente começa a ter que prestar mais atenção, a ter uma consciência maior do nosso papel, do nosso propósito. Além disso, tem uma outra alteração. Você já deve ter percebido, de maneira mais sutil em alguns lugares e outros mais intenso, há um movimento mais colaborativo, mais ligado à solidariedade. Ele começa talvez num condomínio onde as pessoas nunca se falaram e de repente começa aquela história antiga. Você tem uma xícara de café para me emprestar? Eu preciso de um cabo de HDMI. Esses dias atrás alguém aqui no nosso condomínio pediu um cabo de HDMI. E se alguém no prédio tinha. A gente está entrando num tempo de solidariedade. Então a gente está vendo isso emergir, isso é muito legal, eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. Não precisa ser solidariedade só quando existe uma crise, a gente está vendo esse movimento acontecer e é um valor que precisa rever. E também tem uma parte negativa nessa história. Como o coronavírus e toda essa pandemia trouxe para a gente uma série de novas realidades, tem algumas coisas que estão emergindo. Talvez estivessem mais escondidas, mas a gente está percebendo que as pessoas de alguma forma estão revelando as suas verdades. E a gente está vendo assim um movimento triste do individualismo. Tem muita gente que está se dedicando a ser individualista e agir só por ele, com os interesses dele. E o paradoxo disso, que essa pessoa normalmente muito individualista, ela também é muito patrulheira dos outros. E ela fica controlando os outros. Então, isso a gente tem que começar a prestar atenção e tentar lidar com isso com uma maneira mais equilibrada, com mais bom senso. A segunda coisa que a gente tem que colocar aí no nosso foco é que os negócios vão ser diferentes daqui para frente. A pandemia, ela acelerou uma tendência que já vem acontecendo, e você já deve ter visto isso aí com pessoas mais especializadas falando. Nós estamos agora numa nova realidade de negócios, e quando a gente fala negócios, o ser humano ele é um ser de relações, um ser relacional, e nós fazemos negócio, existe a partida e a contrapartida, ou seja, eu me relaciono por conta das contrapartidas. Bom, algumas realidades já estão presentes. A primeira delas, tudo agora é online, ou pelo menos parte dos negócios, eles partem da premissa de ser online. As relações precisam ser online, a gente precisa aprender a lidar com essas relações de uma maneira mais produtiva, entender essa linguagem de olhar para a câmera e não olhar para o que está acontecendo embaixo, porque se eu olho para baixo, você me perde. Então a gente tem que aprender essa nova linguagem. Os negócios agora são online. Segundo, nós vamos entrar aí numa recessão. Isso vai alterar profundamente a realidade de preços. Então, não tenha mais aquela realidade de achar que o preço antes, o caro antes era caro, agora vai ficar mais caro. Não, não. A realidade de preço, a dimensão de preço se altera. Terceiro, nós vamos falar sim de negócios e vendas a partir de agora serão muito mais digitais. Elas se aceleram, então eu preciso pensar no meu negócio como gestor de pessoas, como gestor de negócio, eu tenho que pensar nas vendas online, nas vendas digitais. A gente tem que criar isso, já não é mais apenas uma tendência, isso já é uma realidade e a pandemia acelerou isso de uma forma que eu diria que no futuro o que a gente vai ver nos próximos tempos é que a presença ou aquilo que é presencial, ele é mais caro, ele tem mais valor. Você vai perceber isso principalmente quando você estiver numa realidade saindo de algum momento de isolamento. Sabe quando você fala, eu quero dar um abraço em alguém, eu quero estar com alguém, nossa, eu senti falta disso? Significa que tudo que é presencial vai ter um valor maior, vai ter um preço um pouco diferenciado. Isso é a nova realidade de negócios. Bom, terceiro elemento é o trabalho. E aí, como a gente está falando de negócio, o trabalho também é uma forma de negócio. O trabalho remoto chegou e a gente vai ter que aprender que parte da nossa geração de valor
na empresa, no cliente, na nossa empresa, a geração de valor ela é remota a partir de agora. A gente aprende isso e você precisa considerar isso na sua forma de trabalho. Entenda que parte do nosso trabalho agora é remoto, tem alguns que vão ser totalmente remotos, mas parte é remoto, significa que agora a vida pessoal e a vida profissional elas se fundiram de uma maneira que você tem que aprender a lidar com isso, com novas linguagens, novas prioridades. Isso leva a gente para qual é o nosso foco. No trabalho agora, o foco vai ser no resultado e na atividade, naquilo que eu tenho que fazer. Não vai dar mais tempo para ficar com um monte de cerimonial, falando, diz que, sabe aquela coisa de ficar conversando, vamos tomar café? Não, gente, o momento atual exige foco. E se você está fazendo um bom trabalho no seu movimento de isolamento, se você está isolado, não tenha dúvida, você já deve ter percebido que quando você tem foco, as coisas acontecem mais rapidamente. Parece que você dá conta do trabalho de uma maneira mais rápida. Então aprenda a ter foco. Eu vou sugerir aqui para vocês o livro Foco, do Daniel Goleman, tá? Ele é muito famoso por inteligência emocional, mas ele fez um livro chamado Foco e eu diria que isso talvez seja um dos grandes desafios dos profissionais a partir dessa nossa realidade. Ter foco. Bom, eu já falei também da nova linguagem de gestão. Nós precisamos talvez reaprender a liderança. Muitos líderes vão se descobrir tendo que revisar muito das competências que ele desenvolveu essa vida toda de liderança. Isso significa que nós estamos também diante do quarto e última grande tendência, a educação. Todos nós aprendemos durante a nossa vida de alguns métodos, algumas fórmulas. Na maioria das vezes, o aprender é algo muito parecido com isso que está acontecendo agora. Alguém que tem um pouco de conhecimento ou mais conhecimento, ou tem uma forma de conhecimento, transmite para outras pessoas. E você absorve isso, guarda na tua memória. Esse modelo é um modelo muito passivo. E o novo cenário, a nova realidade, exige que a gente tenha mais protagonismo. Isso significa que, sabe aquilo que você precisa aprender? É você que precisa aprender. E é você quem precisa fazer a ação para aprender. Acabou aquele momento que a gente falava, não, eu aprendi porque o professor é bom. Sendo bem franco, ninguém ensina ninguém. São as pessoas que aprendem. Então, o momento educacional agora, ele exige que a gente tenha mais protagonismo no nosso aprendizado. É a gente que tem que tomar a iniciativa para ir aprender. E mais, aprender significa repetição. Então, significa que você tem que ter método, você tem que ter disciplina. Pensando na educação, eu poderia dizer para você, chegou o momento do protagonismo, você só vai aprender aquilo que você se mobilizar para aprender, e isso vai exigir de você autodisciplina. Você percebe como tem algumas tendências muito bem marcadas? Eu vou lembrar as 4 grandes tendências: revisão dos valores, revisão nos negócios, revisão na minha relação de trabalho e revisão na forma como eu me educo. Se a gente junta esses 4 elementos, você vai descobrir que tem uma coisa que permeia tudo isso, que é definição de prioridades com mais objetividade. Isso significa que eu tenho que trabalhar a minha maturidade. Esses elementos que eu estou colocando agora são elementos assim, muito fáceis da gente identificar quando a gente está prestando atenção e quando a gente está meio atento a tudo isso que está acontecendo e tentando ligar os pontos. Nesse momento agora que eu já apresentei os elementos, eu vou relembrar os elementos só para ficar registrado aqui nessa gravação. Nós temos 6 grandes desafios. Cuidar da saúde dos colaboradores, cuidar da mobilidade, da forma de trabalho deles, cuidar da liderança, como é que a liderança tem que se repensar, os processos, todos os processos e reclassificá-los se for necessário, cuidar também da gestão do tempo, as dimensões de tempo agora se alteram profundamente e por fim a área financeira, as finanças. Esses são 6 elementos importantes que a gente está sendo impactado como gestores de pessoas. Nos desafios a gente tem que lembrar que os desafios eles passeiam pela revisão dos valores, tá? Nas tendências,
nós estamos com novos valores, nós estamos com uma nova realidade de negócio, uma nova realidade de relação com o trabalho e uma nova realidade com a educação. Isso significa que a gente tem uma grande oportunidade. Não é fácil, tudo que está acontecendo é bastante desafiador, não é simples, mas a gente tem uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Deixa eu tentar ler alguns desafios aqui, ver se tem alguma pergunta que eu possa registrar. Nós temos ainda 10 minutos, eu estou com uma pergunta aqui, opa, obrigado. Deixa eu ver aqui, eu agora tenho que ler, tem um monte de instrução. Deixa eu ver aqui. Que micro-organizações do tempo ajudam a criar uma rotina de trabalho, conciliando atividades com filhos e de responsabilidades em casa, para melhor se organizar? Isso não é muito simples, tá? Porque, aliás, é simples, mas não é muito fácil de implementar. Eu costumo dizer que o hábito e a disciplina caminham juntos. Então, usando o que eu faço aqui como exemplo, eu já trabalho home office há muitos anos e eu percebi o seguinte, tem algumas coisas que são truques que a gente pode desenvolver. Alguns você já deve ter ouvido, já deve ter visto aí em algum tipo de publicação. Aquele negócio de acordar cedo. Sim, isso faz um efeito. Acordar cedo, ter a disciplina de acordar cedo. A gente, quando está mais online, está trabalhando até tarde, a gente faz algumas pequenas negociações que são armadilhas. Eu fiquei trabalhando na empresa até as 2 da manhã, portanto eu posso acordar às 10. Essa negociação ela é muito útil pontualmente, uma vez ou outra. Mas, sendo bem franco, o ideal é você ter o hábito. Então, sim, você precisa fazer alguma coisa, acorde cedo. Acorde cedo e, sim, dê atenção primeiramente para as atividades mais emergentes na tua vida. As primeiras atividades que eu digo de emergência é a sua saúde, a sua limpeza e limpar o seu ambiente. Tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala das tarefas domésticas, que talvez passe despercebido. Eu tenho visto muitas vezes a pessoa falar, não, aqui dentro de casa eu nunca fiz nada, não vou fazer nada. Só que você está aqui dentro agora e você faz algum trabalho. Então crie um hábito de separar o seu dia em algumas atividades. Isso aí é instrumental. Acorda de manhã, começa arrumando a cama, arruma a cama, pronto, eu vou tomar um banho, tomou o banho, pronto, e depois? Bom, agora coloca uma roupa. Olha que sutil. Você não ia colocar uma roupa para sair? Não, mas aqui eu estou dentro de casa, aqui eu vou ficar de pijamão. Não faça isso. Isso é uma armadilha. Isso aí vai te convidar a ser preguiçoso, a dar menos energia e mais, vai criar constrangimento caso aconteça alguma emergência, tá? Então, acredite, quando falam-se dos hábitos, eles são importantes. Quando a gente fala de microgerenciar, é gerenciar primeiro as pequenas atividades e depois começar a colocar as tarefas que você precisa fazer. Faz uma lista. Olha, eu tenho que conversar com fulano, tenho que fazer tal relatório, tenho que fazer isso. Faça a lista e cumpra aquilo que você colocou. Deixa eu ver se eu pego mais uma pergunta. Tem uma aqui. Antes da pandemia, já havia discussão sobre a diminuição na jornada de trabalho. Países como Holanda, Dinamarca e Nova Zelândia já adotaram. Você acredita que pós-pandemia isso pode virar realidade para algumas empresas ou para muitas empresas no Brasil? Eu vou dizer para você assim, nós estamos vivendo uma nova relação com o trabalho. Eu comentei isso na hora que eu estava fazendo a exposição. Essa relação, ela pressupõe uma fusão da vida pessoal com a vida profissional. A redução da jornada de trabalho, ela deve acontecer quando você consegue gerar mais valor com menos tempo. Nunca teve uma associação muito direta entre o tempo dedicado e a geração de valor. Isso funciona muito bem para métricas, para coisas operacionais. Uma máquina ou um trabalho muito operacional está diretamente ligado ao tempo. Ou seja, um processo leva 10 segundos para fazer, então em 1 minuto faz 6 vezes esse processo. Isso é uma métrica, mas elas não funcionam muito bem com o ser humano. Dependendo da atividade que você faz, realmente essa métrica ela é tola.
E nesse mundo que nós estamos vendo, sim, algumas coisas importantes, como a inteligência artificial e a robotização acelerada, a automatização incrível que a gente vai ver, principalmente das atividades operacionais, é evidente que vai sobrar uma quantidade de atividades não operacionais, mais intelectuais, e que poderão ser feitas num tempo menor. Então, se eu tivesse que apostar aí no mundo pós-pandemia, muita gente está descobrindo, sim, que pode trabalhar menos, com mais qualidade, com mais foco. Só que isso exige uma coisa: maturidade. Não é simples sem maturidade. Se você percebe no teu colaborador uma atitude de esperar, de depender, pode ter certeza que ele não está pronto ainda para reduzir essa jornada de trabalho, tá? Mais 2 perguntas e aí a gente vai para o encerramento, porque tem um tempo aqui. Então, tem 7 minutos, eu vou responder rapidinho. Quais instrumentos você recomenda para pesquisas dentro da empresa? Quais ferramentas você utiliza na gestão de pessoas? Bom, instrumentos, eu acho que toda pesquisa, principalmente pesquisa de clima, ela é importante. Agora, nós temos hoje uma capacidade de, mesmo online, fazer enquetes e fazer enquetes rápidas. Então, se você está na gestão de pessoas e tem condição de gerar enquetes rápidas, gera enquete, gera fórum, chama as pessoas. Tem empresas que estão fazendo reuniões diárias pelo Zoom, pelo Webex, estão fazendo essas reuniões e lá você cria aplicativos que você faz enquetes. Hoje é muito comum dentro do mundo online você fazer enquetes. E detalhe, a enquete rápida ela é boa porque você decide rapidamente, tá bom? A última pergunta, deixa eu pegar aqui a última pergunta. Com a quarentena, muitas pessoas se viram trabalhando em casa junto com outros membros da família. Como conciliar trabalho e filhos durante a quarentena? A palavra para isso é negociação. Ser muito transparente, conversar com a família, combinar horários, combinar ambiente e combinar entre si. Eu recentemente estava fazendo mentoria de um profissional e ele preparou o ambiente, a gente conversou antes, eu tinha conversado com ele, a gente marcou o dia para fazer a mentoria online. Só que no mesmo momento, a esposa dele, que também é uma executiva numa outra grande empresa, entrou numa reunião e os dois estavam falando, ele comigo e ela com alguém, e assim, uma conversa interferia na outra. Então, isso dá para se resolver desde que você crie um ambiente combinado. Nunca precisou de negociar, mas agora é necessário. Aquela negociação que a gente faz dentro da organização, liberar sala, não liberar sala, sabe? A gente tem que trazer alguns princípios de negociação, trazer para dentro da empresa. E sim, tem uma coisa importante, gente. Você que está trabalhando em casa com a família, no entorno, eles estavam numa rotina diferente da tua. E a sua rotina veio para dentro da casa. É importante negociar e sim, lembrar de... Terminou uma atividade que era uma atividade profissional, para um pouco e dá atenção também para a família. Uma coisa que um profissional falou para mim que estava fazendo cada vez que ele fazia uma live ou ele fazia uma reunião da empresa, a primeira coisa que ele fazia em seguida era sentar com o filho dele, que ele tinha um filho pequeno, muito agitado, mas ele já combinou com o filho: filho, papai está na reunião, terminou a reunião, a gente vai brincar. E ele parava e gastava 10 minutos jogando um pouquinho de brinquedo ali com o filho. Ele gastava 10 minutos justamente depois de ter feito a reunião. E isso criou um ambiente que precisa ser bem criativo. E eu acho que tá aí a nossa grande oportunidade, tá bom? Nós estamos a 4 minutos. Eu vou ver se eu agora capturo alguma pergunta daqui. Tem muito boa noite, muita gente acenando. Eu tô contente que houve aí bastante gente que veio debater. Trazer um pouco de presença aqui para esse monte de pensamentos que eu tenho com vocês. Eu acho que tem uma última pergunta, deixa eu ver, obviamente eu tenho a minha família aqui me ajudando, né? Sim, tá, vamos lá. Ela também está me lembrando, é óbvio que isso aqui não é uma coisa simples de fazer e não tem nada pronto, script pronto. Bom, eu estou aqui na minha residência, eu não sei quantos que já me conheciam, meu Instagram é Sidney Oliveira, escritor, então eu te convido para estar lá também, assistir meu material que está online. Eu tenho um site que é sidneyoliveira.com.br, eu tenho dividido muitas informações lá, tenho feito trabalho online. Uma das coisas mais interessantes é dizer assim: agora estou online, é muito legal. Mas eu espero que você tenha gostado bastante dessas minhas conjecturas, meus pensamentos, essas minhas
informações. Essa live, estão me lembrando que eu tenho que falar tudo aqui. Essa live, amanhã, ela vai estar disponível. Acho que assim que termina a live aqui, eu vou salvar. O pessoal da PUC Rio Grande do Sul vai disponibilizar essa live, ela vai ficar aqui. E ela vai também ser enviada para o canal da PUC Rio Grande do Sul no YouTube. Então você está convidado para continuar assistindo, não só a minha, mas outras lives que vêm aqui dentro do Instagram da PUC Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal da PUC também, obrigado pelo convite. Eu espero vocês aí nos cursos de MBA de Gestão de Pessoas, no meu Instagram, para quem quiser me conhecer lá. E em breve a gente pode estar, talvez, presencialmente em alguma realidade aí, tá bom? Então eu desejo para vocês muito sucesso, muito equilíbrio durante esse período que nós estamos vivendo e que a gente consiga sair disso muito maior do que a gente chegou. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu pessoal, agora eu vou conseguir ler alguns, olha, eu estava olhando para a câmera, agora eu vou conseguir ver alguns, estou vendo alguma coisa aqui, voltar atrás na decisão, gente, como tem governante que precisaria voltar atrás em algumas decisões, né? Então tá bom, gente, muito obrigado pessoal da PUC Rio Grande do Sul, conheça todos os nossos trabalhos aí, o meu, de outros profissionais, tem uma galera muito legal aqui participando, tá bom? Valeu pessoal, tchau!